Olá, bolseiros e bolseiras! Você assistiu a série Chernobyl, da HBO? Hoje nós vamos ver a história por trás da série. Então fique aí, rapidinho que a gente já volta. Eu sou a Tamires e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a série Chernobyl, da HBO, que foi feita em 5 episódios e causou muitos comentários, não só pela parte técnica dela, e sim também pela história que tem por trás dela. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, se você não é inscrito nesse canal, deixa aí a sua inscrição, porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre a cultura nerd e o que tem por trás dela com o pessoal aqui do Bolsa Nerd. A série Chernobyl, ela foca então numa cidade que era uma central nuclear da União Soviética, ali a 90 quilômetros da cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ela era um orgulho para a União Soviética, porque ela era totalmente moderna, era a única que tinha 4 reatores nucleares, tinha planos para ampliação, para construir mais 2, e ainda em anexo a ela você tinha uma cidade para os trabalhadores de Chernobyl e tudo mais, né, para que eles pudessem habitar. E ela também era um exemplo com a sua arquitetura moderna, com toda a sua estrutura para cultura, esporte. Inclusive, antes mesmo do acidente, eles tinham construído um parque que nunca chegou a funcionar com sua plenitude. Mas tudo mudou no dia 26 de abril de 1986. E vamos ver atrás dessa história. O que estava acontecendo nessa cidade e em toda a União Soviética. Se vocês não sabem, esse ano é um dos anos finais da Guerra Fria, onde 2 nações disputavam influência pelo mundo. O bloco socialista soviético, comandado pela Rússia, e o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Eles disputavam em todos os âmbitos, inclusive com tecnologias, com a corrida espacial, em questão de armamento, em disputas de território pelo mundo, financiando guerras e tudo mais, para mostrar quem era melhor. E uma dessas disputas estava na área tecnológica, como por exemplo as produções de energias alternativas, baratas e limpas. E esse é o caso da questão nuclear e das usinas nucleares. E a União Soviética saiu na frente. A primeira usina nuclear foi construída pela União Soviética na própria Rússia, e ela usava um reator chamado AM-1, que é o atômico pacífico, que foi usado, inclusive, modificado em Chernobyl, que causou tantos problemas. O secretário de Estado da época era Mikhail Gorbachev. E é bem interessante falar no caso, porque ele é conhecido como o cara da reabertura política, da transparência, da tentativa de trazer a população para mais perto dos russos, diferente do que acontecia, né, com o governo soviético. Mas isso tudo aconteceu após esse acidente nuclear que aconteceu na União Soviética. Pois é, o que aconteceu na noite do dia 26 é que toda a usina ela estava funcionando sem a proteção por conta de uma manutenção. Então, o reator número 4 foi usado como teste para poder ver as capacidades. Só que eles planejaram isso para que fosse pouco. Só que o reator acabou então superaquecendo por conta de todo o processo que é com urânio e enriquecimento de urânio, e acabou atingindo 2.000 graus. E o sistema de refrigeração não conseguiu conter, fazendo com que ele explodisse, e aí é que temos toda essa história acontecendo. Eita! Chernobyl não foi noticiada logo de início, porque nem mesmo Gorbachev sabia o que estava acontecendo. Ele não recebeu notícias e mais, ele nem sabia que havia tido uma explosão, quanto mais que tinha espalhado resíduos radioativos em toda a Europa. Então, ele recebeu a notícia mais ou menos quando ele cria a comissão que vai fazer toda a inspeção de Chernobyl, e que foi quase 24 horas depois. E a notícia para a população só foi recebida 18 dias depois. E ainda em breves notícias, e ele fez questão, e vamos lembrar, que os problemas da União Soviética, além de falhas graves na questão de administração, que não sabiam da falha do sistema de proteção, nem do
da questão toda do planejamento foi a censura, que todas as notícias eram censuradas pelo governo soviético, então ninguém recebia notícias a não ser que fosse fora da União Soviética por meios clandestinos. E isso fez com que esse acidente fosse muito maior do que planejado ou possível na época. Quem deu a primeira notícia sobre Chernobyl não foi os Estados Unidos, não foi a União Soviética, e sim foi a Suécia, porque ela recebeu parte da radiação e isso causou algum alarde lá, e eles é que noticiaram pela primeira vez o acidente, enquanto eles estavam investigando. Gente, eles nem mesmo fizeram a retirada e a evacuação logo de cara. Ninguém queria dar essa notícia. E todas as notícias que aconteciam com os trabalhadores de Chernobyl eram extremamente restritas a eles e não era permitido nem ligações e nem informações dos trabalhadores. Eles realmente viviam num sistema de censura total enquanto eles trabalhavam para tentar conter os impactos de Chernobyl. Para vocês terem uma ideia, a telefonia foi cortada e Gorbachev não avisou nenhum dos líderes mundiais. Ninguém sabia, e os Estados Unidos também fez questão de omitir essa informação porque eles tinham planos nucleares e eles não queriam revelar e causar um alarde desnecessário. Então, Chernobyl, o maior problema deles foi a questão da informação. E foi por isso que o Gorbachev começou um sistema de transparência e de reestruturação política. Porque ele sabia que depois de Chernobyl era o que ele podia fazer. Outra coisa bem importante, teve pessoas que trabalharam para conter toda essa radiação. 600 mil pessoas foram convocadas pelo governo soviético, entre cientistas, bombeiros, trabalhadores mesmo da própria usina, para que eles pudessem conter todos os resíduos no que eles chamam de construção do sarcófago. O nome dessas pessoas foram conhecidos como liquidadores, e foram eles sim os grandes heróis dessa história. Chernobyl não foi o único acidente nuclear que a União Soviética tentou controlar. Existiu outro em 1957 que despejou resíduos nucleares e radioativos, mas a diferença entre uma e outra é que a distância com o Ocidente permitiu com que eles ofuscassem essa notícia com mais facilidade, diferente de Chernobyl, que a Europa capitalista já sabia o que tinha acontecido. Gente, o resultado disso foram mais ou menos 100 mil mortos, 100 mil vidas foram ceifadas por conta de a falta de acesso à informação, e só não foi pior porque eles sabiam que a radiação podia ser contida com cápsulas de iodo, então eles distribuíram entre a população, o que fez com que diminuísse o risco de algumas doenças, como por exemplo o câncer. Mas mesmo assim, muitas vidas foram levadas e isso causou tanto estardalhaço que acabou então com o sistema soviético. Se vocês querem saber mais, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês poderem fazer suas próprias pesquisas. Se vocês quiserem mais vídeos assim, é só deixar no comentário. Se você gostou, dá um like, compartilhe com seu amiguinho que assistiu Chernobyl. É isso.